estamos começando mais um programa Dois Pontos, uma iniciativa da Repórter Nordeste TV, que é impulsionada pelo portal repórternordeste.com.br. Aqui do meu lado, Ana Cláudia Laurindo, cientista social e escritora, e a gente vai conversar um pouco, bater um papo a respeito, Ana, dos principais assuntos que estão circulando pelas redes sociais, porém, assuntos verdadeiros. E hoje nós estávamos aqui, antes de a gente entrar no ar, a gente fez uma pequena discussão, uma pequena passagem de pauta sobre os assuntos, e eu estou voltando a um tema que a gente já falou em 2 ou 3 lives atrás, que é o Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que é o perigo dos heróis como Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. E eu estava conversando aqui exatamente com a Ana, falando sobre o monstro que foi criado a partir do Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Se acreditou que o poder ilimitado dado aos dois pudesse neutralizar a corrupção no Brasil. No final se percebeu que não era a corrupção que eles queriam combater, e sim um partido político, que era o Partido dos Trabalhadores, e agora existe todo um movimento para se neutralizar as ações da Lava Jato por causa exatamente, Ana, dos excessos que foram cometidos pela operação. Então, nesse ano, o Supremo Tribunal Federal deve decidir sobre uma ação de suspeição movida pelo ex-presidente Lula contra o então juiz, agora ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e a Lava Jato, que era uma grande operação que começou com a ideia de se fazer uma grande limpa nos poderes. Ela hoje parece que vem convencendo cada vez menos pessoas. Eu gostaria, Ana, que você pudesse mostrar exatamente o seu ponto de vista a respeito disso, enfim. Oi, Odilon, é bom estar com você. É uma alegria seguir com você também, internauta amigo. Você é a razão de estarmos insistindo em acreditar que é possível um tempo melhor. Vamos tentar entender como as coisas funcionam ou funcionaram no nosso país, como nós chegamos ao ponto em que agora estamos. E os anti-heróis Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, eles são hoje bons objetos de pesquisa, né? Objetos de estudo. Exatamente. Nós estamos vivendo um momento em que Lula consegue mostrar, através dos seus ganhos judiciais, que houve toda uma montagem de uma situação para retirá-lo da campanha política, para retirá-lo da eleição, para eleger Bolsonaro. Então, o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, eles não merecem de maneira nenhuma a alcunha de heróis, pois nós não podemos chegar ao ponto de fazer essa inversão tão absurda de valores, pois o que estes dois homens fizeram para o Brasil, precisaremos talvez de décadas de avaliações e de comparações para percebermos o tamanho do iceberg, porque ainda que a Lava Jato ela esteja sendo bastante desqualificada, bastante desmoralizada, mas o que estamos vendo é pouco. São pequenos fenômenos que foram identificados e revelados. Até porque nós temos que considerar que quem escolheu o Moro e o Dallagnol para heróis não fomos nós. Eles, na verdade, eles foram trazidos por uma organização que começou a mostrar os efeitos de sua existência no golpe de 2016. Não podemos dizer assim que começou a mostrar a cara, porque
não sabemos exatamente o tamanho que ela tem, apesar de que esporadicamente se revelam coisas que estavam ocultas, mas o benefício ele foi muito partilhado. E se foi algo que beneficiou econômica e politicamente muita gente, é claro que existem bastidores que serão defendidos a ferro e fogo. É preciso muito tempo histórico para desembaralhar algo que funcionou como a Lava Jato funcionou. Afetou muitas histórias, muitas vidas e ainda está afetando. Porque este fenômeno que ora nós estamos enfrentando como brasileiros que somos, envolvidos numa pandemia e com um ensandecido eleito presidente que ainda pensa que está em campanha, que não respeita os protocolos humanitários mínimos que sejam e que, em consequência de suas ações, a mortandade no nosso país está algo assustador. Então, Dallagnol e Sérgio Moro, eles não podem ser simplesmente retirados desse tabuleiro por desuso, não. Até porque eles ainda guardam muitas cartas na manga. É claro que sim. São homens de muitos conchavos, são homens de muitas influências e detêm também poder econômico. Porque a Lava Jato, ela também mudou, aumentando as cifras, as vidas de muitos dos que estiveram envolvidos. Lava Jato, ela atuou como um partido político, ela pensou em um projeto de país. Olha, isso foi um desvirtuamento do direito, um desvirtuamento da Constituição do nosso país. A Lava Jato, ela não só criou anti-heróis, como ela criou infratores da Constituição. A palavra bandido, ela é utilizada geralmente para pobre, e ficaria até estranho alguém dizer, a Lava Jato, ela gerou bandidos dentro dela mesma. E isso aí estaria afetando os poderes que estavam encabeçando aquelas ações ou representados por indivíduos que são ligados a eles ali dentro. Então, digamos que no nosso vocabulário comum, bandido é somente pobre. E o que aconteceu ali, apesar de ter sido algo bastante caracterizado como uma ação de bandidagem articulada, organizada, carimbada e assinada pelo Estado, haverá aquele antigo corporativismo que de muitas maneiras tentará proteger, diminuir, até que a história possa transformar em cinzas. Eis o Brasil e seu anti-herói. Quiséramos que os heróis brasileiros, de maneira avessa, fossem somente Macunaíma, mas infelizmente não são os considerados periféricos, feios, desengonçados e pobres. Os heróis à avessa, geralmente eles saem da classe média, da classe rica, eles trafegam entre os poderes, eles influenciam no resultado das coisas, inclusive das eleições. E hoje nós, povo brasileiro, sem herói e com muitos bandidos envolvendo os poderes lá em Brasília, estamos a ver o navio passar. Lembrando que 6 dias antes da eleição, o então juiz Sérgio Moro vazou para a imprensa a delação do ex-ministro Antônio Palocci, acusando o ex-presidente Lula de receber imóvel de 12 milhões de reais para a construção do Instituto Lula. É claro que essa informação ela ajudou a favorecer ainda mais o então candidato na disputa, que era Jair Bolsonaro. O Bolsonaro ganhou a eleição, Sérgio Moro, como se sabe, assumiu
foi escolhido para assumir o Ministério da Justiça. Hoje a gente percebe que houve uma mudança exatamente nesse sentido, porque a segunda turma do Supremo Tribunal Federal determinou por 2-1 que esse depoimento do Palocci fosse retirado da ação contra o ex-presidente. Chamou a atenção o voto do ministro Gilmar Mendes, dizendo que, em resumo, Moro cometeu grave e irreparável ilicitude. O Supremo ainda vai analisar a suspeição de Moro nas decisões contra Lula. Há de convir que uma coisa que nós precisamos reforçar é que as operações de combate à corrupção no Brasil, elas são sempre bem-vindas. A corrupção não é um fenômeno unicamente brasileiro, ela acontece em todo o mundo, seja no setor público, seja no setor privado. Causa prejuízos tanto nos Estados Unidos, como na Europa, como na Ásia, enfim, tanto na América Latina e no Brasil também. O problema maior é que o combate à corrupção ele virou uma bengala que sempre é usada em todo o período histórico no Brasil para poder justificar a ascensão das ideias e dos pensamentos mais desumanos que se tem notícia. No caso do que existiu na eleição após o golpe de 2016 contra a então presidente Dilma Rousseff, acusando-a de um crime que depois não era mais crime na uma gestão... Uma coisa extremamente descarada. Exatamente, na gestão do presidente. Foi aquilo vergonhoso. Exato, isso exatamente desequilibrou todo o conjunto da situação brasileira. A pandemia, verdade que mergulhou o país na condição que nós estamos hoje, mas antes nós já vínhamos sentindo e percebendo uma desorganização enorme, inclusive das próprias instituições. Como eu falei no início dessa conversa, vale a pena, é claro, o combate à corrupção deve existir, não somos contrários a isso, mas o que a Operação Lava Jato fez, foi revelado pelo The Intercept, é que existia um vale-tudo. E esse vale-tudo, ele se sobrepunha a todas as normas jurídicas que são aceitadas no mundo do direito. Mas era um vale-tudo com fins, com finalidades determinadas, ou seja, teria que afastar Lula de qualquer possibilidade de concorrer. E, olha, Odilon, tem um outro elemento que é interessante perceber. Aquelas ações, elas não aconteciam de maneira impulsiva, elas eram coordenadas. Até porque colocar Lula na cadeia não foi somente um entrave jurídico para impedir a sua eleição, como também foi uma tentativa de jogar uma pá de cal sobre a sua trajetória política. Porque a cadeia, ela deveria ser a última morada de Lula. Ela deveria ter enterrado o político Lula definitivamente. Haja vista, no imaginário popular, a cadeia, ela sempre ser entendida como o lugar degradante onde apenas os piores chegam. Exatamente. Pense que existe toda uma manipulação de que criminosos que têm cacife, dinheiro, poder, eles não vão para a cadeia, porque a cadeia é lugar somente digno dos piores. Foi uma jogada que, além de política, além de ideológica, também ela tinha a intencionalidade de tomar o país para aquele grupo. O grupo deveria decidir os rumos do país. Imagina uma operação que chega a gerar e gerir um fundo milionário, bilionário. É algo que não pode virar cinza. Realmente é preciso sempre falar sobre, perceber as novidades que chegam, porque isso é muito maior do que parece. E olha, só para a gente poder perceber como existe um desequilíbrio extremamente descarado a respeito de toda uma situação no Brasil de combate à corrupção, etc., na Operação Furna de Onça, que hoje revelou a
amigo de Jair Bolsonaro, o Fabrício Queiroz, que era assessor do filho de Bolsonaro, quando ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio, hoje ele é o senador. Então, a Operação Furna de Onça, o estouro da operação foi adiado, chegou a ser adiado pela decisão do desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, porque não se queria, segundo a justificativa do próprio desembargador, o objetivo não era associar a operação ao momento político eleitoral que o Brasil estava vivendo. Então, isso é muito grave, porque quando o próprio judiciário toma uma decisão como essa, que não foi um judiciário, nós tivemos um desembargador que tomou essa decisão. E quando nós vimos a Operação Lava Jato vazar o depoimento do ex-ministro Palocci, e não só ele, como outros depoimentos, como outras falas, que não deveriam ter sido vazadas porque não se referiam à investigação e sim a questões pessoais da família do ex-presidente Lula. Então a gente percebe como o nosso país ainda está distante das regras de civilidade. Há um desequilíbrio nessas situações. Você tem a Operação Furna de Onça, que investigou, só para a gente poder lembrar, ela estourou no dia 14 de dezembro de 2018 e denunciou 29 pessoas suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 10 deputados estaduais foram alvos da operação, foi também alvo da operação o ex-governador Sérgio Cabral, ex-secretários estaduais, etc. E depois a Furna de Onça foi revelando, hoje o personagem mais lembrado da operação é exatamente o Queiroz. Então, hoje nós temos esses dois pesos e duas medidas, o pau que bate em Chico não bate em Francisco. E Queiroz que é protegido pelo presidente. Exatamente. E lembrando que no depoimento ao Ministério Público Federal, quando ainda estava preso, Queiroz falou que a sua comida ele construiu uma espécie de estratégia, enfim, isso não ficou muito claro, para poder identificar se a comida estava envenenada. Então, imagine-se o tamanho desse personagem, qual é, dentro da Operação Furna de Onça, que não estourou no período eleitoral para não atrapalhar a eleição de Jair Bolsonaro. E aí você tem uma delação do ex-ministro Palocci, que poderia sair na imprensa dias antes da eleição, porque era contra o PT. Não é isso? Lamentável. Bom, e agora felicidade total, tranquilidade, e Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, conseguiu, enfim, o seu perdão para o Caixa 2. O Onyx, ele, nas duas campanhas que ele fez, 2012 e 2014, ele admitiu que usou dinheiro que não foi declarado para a Justiça Eleitoral. Ele não declarou esses recursos, o que significa que foi Caixa 2, mas ele pediu desculpas. E a Procuradoria-Geral da República sugeriu que ele pagasse uma multa de uma vez só, de R$189 mil, e agora se espera que o Supremo Tribunal Federal possa avalizar essa situação. Lembrando que na época, o então superministro da Justiça, Sérgio Moro, foi questionado a respeito disso e ele disse que estava tudo bem, porque o Onyx já tinha pedido perdão a respeito do Caixa 2 e o perdão, enfim, inviabilizava qualquer situação de punição em relação ao Onyx. Mas o Onyx não é do PT, então fica tudo certo. E na eleição passada, que é exatamente essa eleição que deixou o Brasil nesta condição lamentável de agora, o Caixa 2 ele foi transformado em piada. A Justiça Eleitoral terá ainda algum respeito para tratar de Caixa 2 diante da nação? Se você, internauta, lembra, a denúncia de Caixa 2 por Jair Bolsonaro
através dos disparos de WhatsApp, foram transformadas em memes. Em memes. Os indivíduos entravam dentro de caixas, tiravam fotos, faziam vídeos e declaravam: sou caixa 2 de Bolsonaro, e aquela brincadeira levou o tempo, nada foi feito. Até foi hoje, permitido, foi permitido Exatamente. que aquilo Caixa 2, ali né? fosse transformado em brincadeira. E não era uma brincadeira, era uma ação política coordenada, disparando mentiras, iludindo o eleitor, ferindo todo o caráter democrático daquele pleito. Era sim uma eleição para ser impugnada ou resultado não ser aceito. Foi uma eleição fraudada, porque Caixa 2 e os disparos de WhatsApp deixaram Jair Bolsonaro na condição de um candidato mentiroso, que jogou baixo, que se utilizou de ações ilegais para iludir, coagir e com isso conseguir votos. Se você, internauta, ainda acha que em uma eleição tudo é permitido, lembre-se da sua responsabilidade num cenário de desastre social, político e econômico como o que nós estamos. Se nós temos uma Constituição, se nós temos um sistema jurídico, se nós temos uma justiça eleitoral, é preciso que exista seriedade, é preciso que exista, sim, imparcialidade. Porque se aquilo tivesse acontecido com Fernando Haddad, por exemplo, será que a justiça eleitoral teria se utilizado da mesma leniência que se utilizou para com Jair Bolsonaro? Por isso, a leniência com Onyx Lorenzoni, ela apenas vem seguindo aí a onda, porque tudo começou com o Caixa 2 de Bolsonaro, que sequer pediu desculpas. O Moro disse de uma maneira simplista e ridícula que o outro havia pedido desculpas, e nós sabemos que um crime não se justifica com um pedido de desculpa. Existe um código legal, existem etapas, que previsões. Vale para todos, mas não para alguns. E o nosso país realmente foi transformado em um picadeiro com o Moro, o Bolsonaro e todos estes que estão aí festejando o uso do Caixa 2 impunemente. E o Renda Brasil, ele vai pagar menos que o auxílio emergencial. Isso é um dado que o governo federal já mostra em todos os cenários que são pesquisados pela internet e ditos pelo próprio governo. O auxílio emergencial, segundo a discussão mais atual, ele deve ser estendido até dezembro, mas ele com o tempo vai ser substituído pelo Renda Brasil. O Renda Brasil, ele será o antigo Bolsa Família, no caso o atual Bolsa Família, e vai pagar entre 250 e 300 reais, o que é óbvio é menos do que hoje é pago com o auxílio emergencial. Agora, fica exatamente aquela situação que hoje nós observamos. Até que ponto o governo federal vai conseguir aguentar aquilo que está vindo por aí? Nós estamos discutindo hoje uma situação econômica e uma situação social. A quantidade de desempregos, esses desempregados não serão automaticamente abraçados pelo mercado de trabalho, porque não existem milhões de vagas à disposição para tanta gente, além de muitas pessoas terem simplesmente deixado de procurar emprego porque preferem ir atrás do bico, enfim, porque é a opção mais rápida, eles não têm mais como buscarem uma alternativa em relação a essa situação e preferem algo mais rápido, mais a curtíssimo prazo para poder levar a sua comida, a sua bolacha, o seu pão, a sua sardinha, enfim, para dentro de casa. Só que
existe um outro cenário, e um cenário que ainda não é muito claro em relação à pandemia, que são os efeitos na saúde. Existe uma discussão, Ana, hoje pela internet, sobre complicações tardias que o Covid-19 ele pode causar para as crianças. Então, hoje, nós estamos falando de uma questão social e de uma questão econômica, porque é o que está mais evidente. Mas existe ainda o futuro, e o futuro é o desenvolvimento de algumas crianças, como a gente viu, por exemplo, recentemente, no caso da hidrocefalia, afetando milhares de crianças no Brasil, enfim, na situação que nós observamos, e isso, claro, vai se tornar uma obrigação do Estado para poder buscar uma solução. Eu queria que você pudesse falar exatamente sobre essa questão, ou seja, o Renda Brasil ele vai pagar menos que o auxílio emergencial, vai gerar esse problema, principalmente social, enfim, na administração dos pobres, e esses pobres vão ser colocados onde? Vão ser colocados simplesmente numa cova rasa, vão ser enterrados, vão jogar no mar, vão fingir que eles não existem, vão ligar o botãozinho e dizer assim, invisíveis, pronto, ninguém mais vê, finge que não vê. Como é que vai ficar essa questão? Como é que isso vai ser administrado? É um quadro muito caótico, muito preocupante, até porque nós chegamos inclusive a temer que o governo esteja torcendo que o coronavírus ajude a resolver esse problema futuro, ou seja, matando mais, porque a quantidade de pessoas que têm menos acesso aos cuidados necessários são exatamente os mais pobres. Exato. Sempre existe uma UTI caríssima que pode ser paga por quem tem dinheiro. Então, nós esperamos que não esteja exatamente nesse nível a previsão que seja jogada ao Deus da morte por coronavírus a solução deste problema que já está se aproximando. Ele já existe, ele não se manifestou ainda em todas as suas dimensões, mas a miséria no Brasil já é algo inquestionável. A questão do desemprego em massa, a quantidade de empregos que não serão retomados, de trabalhadores que foram postos para fora dos cargos e não irão ocupar cargos em outros espaços, tudo isso vai resultar em um impacto que a casa vai sentir, cada família vai sentir. Voltando à questão do auxílio emergencial, que a princípio teria sido R$200, como era do gosto de Guedes e de Bolsonaro, mas as esquerdas se mobilizaram e aprovaram sim um auxílio emergencial de R$600, que ainda não é suficiente. Isso fique bem dito, fique bem claro, que além de não ser suficiente, foi feito de uma maneira extremamente desorganizada. Teve gente que recebeu no prazo, teve gente que não recebeu. O indivíduo apresentava uma conta pessoal, o dinheiro ia para uma conta social sem o indivíduo saber. Pessoas que não têm ainda a inclusão digital ficava vagando entre as caixas econômicas e as lan houses para saber da própria situação, uma coisa extremamente vexatória. Este auxílio ele foi pago de uma maneira extremamente vexatória. Porém, ainda assim, nós temos que admitir, é melhor ter o auxílio do que não ter nada, do que não ter nenhum dinheiro. Mas assim, dentro de R$600, o indivíduo minimamente conseguiu e está conseguindo ajeitar a sua sobrevivência, que sinceramente eu não sei como, mas deve existir alguma possibilidade mágica aí para não morrer de fome, talvez. R$600 é muito pouco. Mas imagine você, internauta, que a família, ela recebe Bolsa Família, recebe R$90, recebe R$120, a depender da quantidade de alunos matriculados que exista. Então, hoje, digamos que, considerando que recebe R$120, a família hoje está com R$720. E esse dinheiro está mantendo vivo aqueles corpos. O programa Renda Brasil, ele
passando para 250 ou 300 reais. Se fosse uma mensagem positiva, nós não estaríamos na pandemia, certo? Então, de 120, de 140 para 250 ou 300 seria uma mensagem positiva. Mas na pandemia, no desemprego, na miséria mais aguda, de 720, que seria os 600 do auxílio mais 120 do Bolsa Família, para 250 ou 300 reais, vai haver uma queda absurda. Como estas famílias irão sustentar os seus corpos de 700 a 720 para 250 ou 300 reais mês? O impacto disso vai ser a produção de mais miséria, e nós já sabemos, e você internauta também sabe, a miséria ela é uma grande produtora de caos, ela é uma grande multiplicadora de violências, ela adoece mentalmente, ela adoece moralmente, ela adoece e mata o indivíduo em vida. Pessoas vivas, mas mortas, mortas de perspectiva, sem sonhos, sem possibilidade. A miséria, ela é o caos, é uma espécie de guerra que explode em áreas urbanas, mas que também adentra, que também interioriza, porque a fome, ela é a maior das opressões, e nós estamos caminhando para uma política de fome, uma política festejada e celebrada por Paulo Guedes, por Bolsonaro e por toda uma equipe de brasileiros anti-Brasil que se encontra em Brasília. E olha, a boa notícia é que o plenário do STF manteve a decisão que impedia o corte do Bolsa Família. Por unanimidade, o plenário do Supremo manteve essa decisão, que foi do ministro Marco Aurélio. Ele, em março, atendeu a um pedido feito por governadores de 7 estados e proibiu cortes do Bolsa Família. Cortes, diga-se de passagem, levados adiante pelo governo Bolsonaro, e que os governadores entraram exatamente com uma ação para poder impedir que isso continuasse ocorrendo. As alegações: ano passado, 428 mil pessoas deixaram de contar com o Bolsa Família e 939.500 estavam em situação de pobreza extrema e permaneciam sem acesso ao dinheiro. Um país do tamanho do Brasil, ele precisa de políticas para assistir a pobreza. Ele precisa de ações emergenciais como política pública para possibilitar a caminhada, a sequência histórica destes indivíduos. A pobreza, ela não pode ser tida na conta da responsabilidade individual, haja vista que estamos em uma sociedade que é orientada por um sistema excludente, por políticas arcaicas que utilizam-se do povo como meros instrumentos de validação dos poderes nas mãos de pessoas que não representam o povo. E para isso se utilizam de inúmeras artimanhas, artimanhas de campanha, de coerção, de coação, a mentira agora como alimento diário através do WhatsApp. Nós temos uma rede de mentiras que são inclusive alimentadas com dinheiro público, e isto é revoltante. Nós não podemos endossar o coro que acusa o pobre e o miserável da pobreza e da miséria. Nós temos sim que responsabilizar o poder público, porque esta vacância de políticas públicas que eleve as possibilidades de sucesso das pessoas em estado de vulnerabilidade, ela não pode ser mantida impunemente. E olha, existe quem defenda o fim do Bolsa Família. Fala que o Bolsa Família incentiva a vagabundagem, etc, etc. Não existe nenhum dado que possa subsidiar esse tipo de ilação, de mentira mesmo. E outra coisa, as pessoas, existe um grupo, claro, no Brasil que defende o fim do Bolsa Família, mas você vai substituir por qual programa?
Outra coisa, o Estado brasileiro, classicamente, ele apoia as iniciativas das grandes fortunas no nosso país. Vejamos, por exemplo, o projeto que existe de salvação dos bancos. E os bancos são os que mais lucram no contexto hoje que a gente observa. Vejamos também as discussões que se colocam a respeito de salvação dos lucros do pessoal do agronegócio, dos lucros das grandes fortunas no Brasil, inclusive não se discutindo, sequer colocando em pauta a votação, a validação da taxação das grandes fortunas, que a gente observa é um movimento que mundialmente está sendo feito. E isso é muito bom, porque com o tempo o Brasil ele vai começando a discutir mais, as pessoas vão começando a discutir mais essa alternativa. As discussões hoje que se referem à taxação das grandes fortunas, Ana, não é uma coisa fora do real, não é você confiscar 50%, 60% dos lucros dessas pessoas. É uma proporção mínima. O que eles falam é 2%, 1%, 3%. As pessoas imaginam que se isso pudesse valer hoje, por exemplo, a gente teria uma mudança, enfim, do quadro social, porque nós teríamos um dinheiro novo para podermos reinvestir em áreas que precisam. Hoje, de 100% do PIB que o Brasil produz durante um ano, 85% desse dinheiro vai para pagar a dívida pública brasileira. O que sobra é o que sobra. A gente vê hospital ruim, escola ruim, serviço de assistência social ruim, serviço de saúde mental ruim, e o nosso país parece que vai sobrevivendo aos trancos e barrancos com um monte de gente empurrando com a barriga, e que isso com o tempo vai, é claro, colapsar, não vai gerar uma boa perspectiva. Mas a gente encerra o programa de hoje com essa perspectiva positiva de que o Supremo, ainda bem, decidiu manter... Que é uma perspectiva, que o Renda Brasil vai transformar. Nós não sabemos se essa perspectiva ela é verdadeiramente positiva ou não, porque o Renda Brasil está chegando para trazer uma nova configuração. Agora, o que é positivo e nós não podemos discordar, internauta, é preciso ter vozes como as nossas. Nós precisamos ter esse diálogo, mídia independente. Nós precisamos para isso do seu apoio. Compartilhe. Envie nos grupos de WhatsApp. Se inscreva. Comente. Interaja. Faça com que a nossa voz ela chegue mais longe. Olha, agradecendo a todos os que estiveram conosco nesse nosso programa, no programa Dois Pontos, agradecendo um carinho especial a você que nos acompanha desde o começo, a você que se inscreveu, a você que compartilha os nossos conteúdos nas suas redes sociais. Nós estamos continuando esse nosso trabalho de formiguinha, como se diz, mas nós temos bons objetivos em relação a essa promoção, principalmente da cidadania, da democracia, enfim, nesse contexto que sabemos é muito difícil, mas há de passar. Grato a você, nós encerramos aqui mais um programa Dois Pontos, aqui pela Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Gratíssimo, Ana Cláudia Laurindo, pela sua participação, e até a próxima.